o glaucoma é uma doença assintomática, né? É chamada de ladrão silencioso da visão. Então, inicialmente a pessoa não tem sintoma nenhum, dor, olho vermelho ou até piora da visão nas fases iniciais, não apresenta sintoma, ela não percebe. Então, uma das razões ou dos motivos que traz o paciente para o consultório focado no glaucoma é o histórico familiar. Pai, irmão, mãe com glaucoma, já tem um alerta na cabeça do paciente, fala, ó, tem um histórico familiar, eu preciso procurar atendimento. Caso contrário, a doença é descoberta ao acaso no exame de rotina, que a gente faz desde o teste do grau de óculos até a medida da pressão intraocular, que é o principal fator de risco para glaucoma, e o exame do fundo de olho, onde a gente examina o nervo óptico, que é o local de lesão do glaucoma. E aí, com essa suspeita, a gente aumenta os exames, amplia o nosso arsenal de investigação para confirmar ou descartar a doença. O que acontece com o olho? No glaucoma, assim que começa a doença, que o paciente não percebe, o paciente não tem nenhuma diferença no olho, nem na visão, a visão dele não é alterada no início, e a estética, o aspecto externo está igual, branquinho, tudo normal, né? O olho começa a mudar quando a gente descobre e começa a tratar, porque os colírios têm efeitos colaterais, e aí por causa do efeito colateral das medicações, o olho fica vermelho, irritado, seco, mas daí a gente está falando já do olho tratado. Sem tratamento, sem diagnóstico, o aspecto do paciente é como de qualquer outra pessoa sem. O glaucoma, a parte boa, se tem alguma coisa boa numa doença grave, né, uma doença séria, é o tempo de evolução. O glaucoma evolui de forma muito lenta. Então, assim, leva anos, em média, tá? 10, 15 anos para uma pessoa que descobriu que tem glaucoma e não tratou, evoluir até cegueira total, né? Agora, a velocidade de progressão da doença está diretamente relacionada com o nível da pressão ocular. Quanto mais alta a pressão, mais rápido vai perder a visão. Então, alguém que tem uma pressão não tão alta pode levar 15 anos para ficar cega, mas alguém que tem uma pressão de entrada o dobro ou às vezes o triplo do esperado para aquela pessoa pode perder a visão em menos de 5 anos, né? Interfere também o momento que foi diagnosticado o glaucoma. Uma coisa é a pessoa que tem um glaucoma inicial, querendo dizer não o nível de pressão, mas o dano que tem no nervo óptico ainda é pequeno, ou seja, tem muito nervo ainda para perder para ficar cego. Outra coisa é o paciente que já chegou com dano avançado, então ele já tem pouca visão e aí, questão de poucos anos, ele pode ficar cego porque ele já perdeu tudo nos últimos 10, 15 anos. Tem relação com a idade. Quanto mais velho, mais chance de ter glaucoma. Glaucoma acontece em qualquer idade. Desde criança, desde recém-nascido, existe o glaucoma congênito, que já começa a aparecer intraútero, no útero da mãe, né? E é uma proporção bem pequena, ainda bem, mais ou menos 1 para cada 10 mil nascidos vivos nasce com glaucoma congênito, 1 para 10 mil. Já no adulto, é mais comum depois dos 40 anos de idade. Então, assim, de criança até 40 anos, a prevalência, né, ou seja, o número de pessoas com glaucoma é muito pequeno. Depois dos 40 anos começa a ficar mais intenso. E a cada década de vida praticamente dobra essa prevalência. Ou seja, 40 anos de idade, na faixa dos 40 anos, em torno de 1% da população mundial, e no Brasil incluindo também, apresenta glaucoma, 1%, chegando a beirar de 8 a 12% com 80 anos de idade. Então veja que a cada década de vida que aumenta, a porcentagem de pacientes com glaucoma vai praticamente duplicando. O principal fator de risco, sabidamente, é a pressão intraocular. Quanto mais alta a pressão, mais chance de desenvolver glaucoma. Não quer dizer que todo mundo que tem a pressão alta vai desenvolver glaucoma, e não quer dizer que também, se não tiver pressão alta, não pode ter glaucoma. Você pode ter glaucoma independente da pressão, sendo mais frequente com pressão alta. Saindo do fator pressão, outra doença tem muita relação com diabetes. O paciente diabético tem maior chance de desenvolver glaucoma, tá? Estudos mais recentes também relacionando alta miopia com glaucoma. Então, assim, não é um míope que tem meio grau, 1 grau, mas paciente alto míope de 5, 6, 8 graus de miopia tem maior prevalência de apresentar glaucoma do que pessoas sem grau nenhum, tá? Mas das doenças principalmente é o diabético, né? E
Saindo de doença, mas falando de medicamento, o corticoide. O corticoide, o anti-inflamatório, né, tem como efeito colateral causar catarata e aumento da pressão do olho, gerando glaucoma. Bom, primeiro, aquela pessoa que vem para o consultório por exame de rotina e é flagrada, é pega de surpresa, e quando a gente anuncia a palavra, puxa, você pode ter glaucoma, é como se o mundo desabasse, né? Não raro aqui, algumas pacientes até jovens que estão ali nos 40 anos, começando a idade de risco, quando falam, olha, você tem uma pressão no limite ou você tem um nervo suspeito, pode ser glaucoma. Às vezes o paciente até chora, ou seja, é uma notícia desagradável que ninguém quer ter. Mas eu acho que a gente tem que pesar. Primeiro, não pode omitir o diagnóstico, a gente tem que colocar que é uma possibilidade, é uma hipótese, também não está confirmado o diagnóstico, que a gente vai fazer alguns exames ainda para chegar nesse ponto. E importante assim, se tiver, que diagnostique precocemente. O segredo do glaucoma e em evitar a cegueira por glaucoma é o diagnóstico precoce. Detectar, descobrir rápido ou cedo, tratar imediatamente, que a gente impede desse paciente perder visão e, consequentemente, cegueira numa idade mais avançada. A gente não consegue impedir da pessoa ter glaucoma. Se estiver no fator genético, no histórico familiar, qualquer um de nós pode ter glaucoma, principalmente com o avançar da idade. Mas a gente consegue impedir a cegueira por glaucoma. Se o meu paciente tem hoje 100% de visão, mas tem glaucoma, eu consigo, com tratamento e acompanhamento adequado, manter esse paciente até o fim da vida com essa visão, desde que ele siga as orientações, acompanhamento, consultas periódicas, exames que são cansativos. Tem vários tipos de exame, alguns chatos, alguns mais demorados, mas são fundamentais para o acompanhamento e para eu saber se esse paciente está bem tratado e sem progressão. O que a gente quer é estabilidade da doença, não perder visão. Então, o paciente vai ter glaucoma a vida toda, assim como o paciente diabético tem que tratar a vida toda, ou um paciente hipertenso do corpo, né, pressão arterial alta, tem que tratar a vida toda. Mas ele pode não sofrer as consequências, no caso, um paciente hipertenso de AVC ou de infarto cardíaco, o nosso paciente não quer piorar a visão e não quer cegar. Vai ter glaucoma, tratando adequadamente, preserva a visão. Então, considerando que é uma doença silenciosa, e não é de fácil percepção do paciente. O paciente já tem até pesquisa mostrando que 80% dos pacientes que procuraram atendimento e que já tinham glaucoma vieram porque estavam já com dor ocular ou baixa de visão, ou seja, já uma fase avançada da doença, em que a pressão está tão alta que ele pode até ter dor, o olho fica vermelho e a visão já foi praticamente toda embora. Aí não tem volta, o que perdeu, perdeu. E o olho já está reclamando porque já tem anos de início da doença. Então, considerando que essa falta de percepção por parte das pessoas em saber, poxa, será que eu já estou manifestando doença? A gente tem que fazer a prevenção. E aí foi escolhido o mês de maio, dia 26, mais especificamente, como o dia de combate à cegueira por glaucoma, ou seja, é uma data comemorativa no sentido de várias manifestações ou vários eventos no Brasil, em todas as grandes cidades, principalmente hospitais universitários e até clínicas, promovendo prevenção ao glaucoma e divulgando a doença, divulgando informação. Nossa parte como médico não é só tratar, mas é prevenir e ensinar as pessoas, principalmente aqueles pacientes nossos, a falar com o familiar, com o vizinho, com o amigo, para falar, olha, existe uma doença chamada glaucoma, que se não descobrir e não tratar, cega. Então faz o seu exame preventivo. É melhor você fazer uma consulta e não ter nada, do que depois que sentir ser tarde demais. Então, conscientização, prevenção, e a ideia então do mês de maio, principalmente dia 26 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Cegueira por Glaucoma, promovido pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, SBG, que é a sociedade que tenta, aqui no Brasil, determinar algumas normas, diretrizes de acompanhamento e orientação para o glaucoma.